Olá, leitores! Prontos para mais um diário de leitura? Agora eu vim aqui apresentar para vocês a nossa segunda leitura do mês de outubro, que é o livro Carioba, As Tramas do Algodão, do escritor Gilberto Hackman. Esse é um livro de ficção histórica e é o primeiro de uma trilogia. Nós vamos conhecer a história de Carioba, que era uma comunidade operária que existiu na cidade de Americana, em São Paulo. E aí nos são apresentados 4 personagens, Beppe, Fortunata, Diogo e Carmela, que foram abandonados ainda bebês na porta de uma igreja. E aí o padre pergunta quem pode adotá-los, né, quem pode cuidar dessas crianças, e cada um vai seguindo um caminho distinto, né? 2 deles são adotados pela mesma família, é uma família que tem posses na cidade, é um comendador. Uma menina fica com a irmã, a freira, ela começa a criar com as irmãs, na verdade, ali, criar essa criança, e o outro é adotado por um pastor de outra igreja. E os capítulos são intercalados entre os personagens, então nós vamos conhecer um pouco mais da visão deles, ali morando em Carioba, e como foi esse desenrolar da vida de cada um, né, depois de serem entregues ali a cada família. E eu tô achando os capítulos bem fluidos, né? São curtos e bem interessantes assim ver, a gente já consegue identificar a personalidade de cada um deles. Essa aqui é a capa. Ela remete ao tecido de algodão que era produzido na fábrica, representando a essência da vila, que era a tecelagem. Então ficou muito significativa, né? Aqui a cor representando o algodão, aqui não tem a textura, mas parece que tem, sabe? Porque é tão real assim no tecido, mas muito legal. E aí acompanhem que eu volto para contar mais detalhes para vocês. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vim aqui falar um pouco mais sobre a leitura do livro Carioba, As Tramas do Algodão. E eu já tô aqui na metade, gostando muito. É um livro bem interessante e a gente vai conhecer esse contexto histórico, né, da época. Ele se passa em 1937. Então a gente vai conhecer um pouco de Carioba, que foi uma vila de operários que existiu naquela época em Americana, São Paulo. E são 4 personagens, né? São 4 irmãos que foram abandonados ainda bebês na porta de uma igreja. E cada um deles foi adotado ali por uma pessoa diferente. Só 2 que foram para a mesma família e os outros 2, cada um seguiu outro destino. Porém, eles têm esse contato e o livro vai sendo narrado intercalado entre cada um deles. E aí é muito legal a gente ver a visão desses personagens a respeito de tudo que acontece ali em Carioba e da vida deles também. A gente vai acompanhando o que aconteceu, né, o que está acontecendo. E aí nós temos Fortunata, que ela se tornou freira e também ensina na escola para as crianças. Temos o Beppe, que ele é especial, ele é uma pessoa que consegue ter revelações, consegue saber o destino da outra pessoa. E nem todos entendem isso, né? Entendem o que ele fala, porque ele é muito intuitivo, né? Nós temos o Diogo e a Carmela, eles foram criados juntos pelo comendador, pelo chefe ali da vila, né? Quem comandava Carioba. E o Diogo, ele trabalha na fábrica, então ele tá ali à frente também. E Carmela vivia muitas adversidades, tendo que lidar com Olga, que é a neta do comendador, na qual ela foi criada, mas que rejeita Carmela, que trata como gato-sapato, literalmente. E dá raiva, sabe, quando a gente vê os relatos de Carmela falando como Olga trata ela. E em alguns momentos também é engraçado, porque Carmela, ela vai lá e rebate algumas coisas, sabe? Mas aí a gente vai vendo um pouco dessa convivência de cada um deles, né, dentro da vila. E aí a gente vai conhecendo mais também a respeito da vila, né, dos operários. E os operários, eles trabalhavam na fábrica e moravam ali na vila. Cerca de 280 casas foram construídas para abrigar esses trabalhadores com suas famílias. E era um período em que a fábrica estava indo muito bem de produção. Tinha cerca de 2.000 trabalhadores, sabe? Porém, enfrentavam alguns desafios há tempos e que não eram resolvidos. Em relação a acidentes de trabalho, as máquinas que precisavam de manutenção ou tinham alguma questão que davam ali problema e afetavam os trabalhadores que estavam ali diretamente. Então, tem um caso também relatado
aqui e outras coisas que vão acontecendo. Então, assim, ao mesmo tempo que tá tudo indo bem, que a vila de operários, os trabalhadores, eles são unidos como uma família, mas tem o outro lado ali do empregador, do dono do negócio, que tá vendo que tem problema, que precisa ser resolvido, mas não tá resolvendo, sabe? E aí a gente vai vendo também tudo que acontece ali na cidade, a exemplo de bailes, nessa questão social, sabe, que eles fazem, e coisas começam a acontecer a respeito de racismo, né, da desigualdade, e já tem essa questão de abandono parental, né, ali da infância, então eles sofrem preconceito a respeito disso, e as pessoas meio que vão ocultando, que vão camuflando, fingindo que não vê, mas os nossos personagens, em especial a Fortunata, ela é uma irmã, né, uma religiosa, que ao mesmo tempo que precisa seguir ali os princípios, que as normas, né, ditadas pela igreja, mas ela também sente essa revolta e sente que precisa falar, que precisa fazer algo a respeito. E aí a gente vai vendo essa movimentação, tanto dela, partindo dela, e vai mobilizando todos os outros moradores para fazer algo a respeito das injustiças que vão acontecendo também com outras pessoas. Então aí é bem legal, é uma história bem fluida, sabe? Você vai se envolvendo ali e vai sendo intercalado, né? Tanto os acontecimentos como os personagens, então a gente vai vendo esse equilíbrio e essa linha aí crescente na história, que eu tô achando bem legal, bem interessante. Então nós vemos uma história de fé, uma história de romance também, então a gente vai conhecer ali personagens que vão se interessando um pelo outro, esse primeiro amor, essa atração. E também é legal porque estamos falando aí de 1937, então é aquela questão bem a moda de rigor, né, dos pais. Então vamos vendo esse momento também do personagem tentar cortejar. E através dos personagens que narram desses 4 irmãos, nós conhecemos os outros que fazem parte ali da vila de Carioba, que é muito interessante ver através da visão de cada um deles. E é legal também que os acontecimentos vão se complementando a partir de cada capítulo que é narrado por cada um dos irmãos. Então é uma leitura que eu super recomendo que vocês façam, muito boa, assim, como eu falei, muito fluida. E apesar das temáticas, o autor escreveu de uma forma bem leve e bem interessante. Então, assim, os capítulos são curtinhos também, o que facilita a leitura. E eu já vou deixar o link aqui para você adquirir. Tá disponível no Kindle Unlimited também. E depois eu volto para as considerações finais, quando eu terminar, e dizer mais informações a respeito. Olá, leitores! Passando aqui para dizer que terminei de ler o livro Carioba, As Tramas do Algodão e tô simplesmente encantada. É um livro muito maravilhoso e eu tô ansiosa agora para ler o segundo livro. Então, o lado bom é que já foi publicado, então quando vocês lerem, vocês vão ficar nessa expectativa também para saber o desenrolar dessa história e aí já pode fazer a leitura dessa sequência. A história se passa até 1939, que foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, e aí nós vemos a aflição dos personagens com tudo isso que estava acontecendo no mundo e o que poderia interferir, afetá-los ali na Vila Operária. E principalmente vamos vendo em relação ao dono, né, de Carioba, na fábrica, com as medidas que ele precisava tomar para se prevenir, para proteger ali as pessoas. E aí, gente, vamos vendo muitas tramas acontecendo que me deixaram revoltada, porque, assim, é uma série de injustiças que a gente vai vendo, de interesses pessoais de certas pessoas e o que elas estão dispostas a fazer para conseguir o que querem. E, nossa, assim, uma leitura muito boa mesmo. E a gente vai torcendo para que algumas coisas aconteçam, mesmo que lá no fundo a gente saiba que a história seguiria o caminho que realmente seguiu. E eu não posso dar spoiler, obviamente, mas vale muito a pena a leitura. É um livro muito rico de contextos históricos, né, dos personagens ali que foram muito bem construídos. Tem uma personagem chamada Loreta, que ela, assim, é aquela à frente do seu tempo, aquela que fala mesmo o que pensa, que não aceita as injustiças e não passa pano mesmo pra isso, sabe? Ao mesmo tempo que as pessoas que moram ali em Carioba,
elas meio que se reprimem, né, da sua opinião, mesmo sabendo que muitas coisas estão erradas, mas eles temem pelo convívio, eles temem pelo trabalho. Então tem muitas questões ali que são envolvidas, mas Loreta não. Loreta não baixa a cabeça para seu ninguém. E eu gostei muito dessa menina, ela tem 15 anos, né? Uma espoleta, e a gente vai vendo o amadurecimento dela também, porque muitas coisas ela é inocente, ela fala ali o que ela pensa, mas tem essa inocência da menina, né? Da juventude. E Carioba é mais do que uma vila de operários. Ela carrega muitas histórias, carrega uma identidade e tem muitas lendas também que permeiam aquele povo ao passar dos anos, e a gente vai vendo essa influência de tudo que eles ouvem, que vai passando de pai para filho. Então, muito legal, e eu tô animada, ansiosa para ver como isso vai se desenvolver, porque tem muito pano para manga. E uma coisa interessante também é que o título do segundo livro é Carioba, As Correntes de Vento. E aqui, nesse primeiro livro, a gente vai entendendo o porquê desse título do segundo livro. Então, assim, eu gosto muito, já falei aqui pra vocês, de livros que eu consigo entender o título, o subtítulo principalmente, né? Porque Carioba a gente já sabe o que é, mas o subtítulo vai fazendo sentido ali dentro da narrativa. E as tramas de algodão por conta da fábrica, né? Mas as correntes de vento vocês vão entender já quando ler esse primeiro. Então é isso, espero que vocês leiam, que gostem tanto quanto eu. E tô animada também para o bate-papo, porque é onde a gente consegue falar mais abertamente com spoiler e saber dos bastidores junto com o autor. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam adquirir. Ele está disponível no Kindle Unlimited também. Então, quem tiver assinatura, já baixa e já começa a ler e depois me conta o que é que tá achando.